Olá pessoal, vamos resolver então agora a lista 5. Ela trata de soma e produto das raízes. Tem 10 exercícios e aí eu vou apresentar para vocês como é que a gente utiliza essa ideia, tá bom? Então vamos só relembrar a soma e o produto das raízes. A gente conversou em aula o seguinte, né? Que quando a gente tem uma equação de segundo grau do tipo ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, a gente tem os coeficientes, né? Os coeficientes dessa equação são o A, o B e o C, tá? O A sempre é diferente de zero, né? Ele nunca pode ser zero. E o B e o C eles podem ser zero, sem problema nenhum. Mas vamos lá, depois que a gente identifica os coeficientes A, B e C, a gente precisa utilizar eles para descobrir a soma das raízes. E as raízes, vamos pensar assim, né? Eu tenho duas raízes, a raiz 1 e a raiz 2. Se a gente somar essas duas raízes, a gente não precisa resolver a equação de segundo grau para isso. Basta a gente pegar o B, trocar o sinal dele, então é só trocar o sinal do B e dividir pelo A, que é o coeficiente do x ao quadrado. Isso vai dar sempre para a gente a soma das raízes. E se a gente fizer, então, o produto das raízes, x1 vezes x2, é só a gente pegar o C, o coeficiente C, e dividir pelo coeficiente A. Então, observem que para calcular a soma e o produto das raízes, nós não precisamos encontrar as raízes, tá bom? Basta, então, pegar o menos B por A, e a gente vai achar a soma, e pegar o C por A, e a gente vai achar o produto, tá bom? Então, vamos resolver os exercícios pensando nessas duas ideias aqui, tá joia? A gente também pode pensar assim, ó. A gente pode pensar assim, que a soma é menos B sobre A, e o produto, ele é C sobre A, tá bom? Então, soma e produto. Então, vamos lá? Vamos às questões. Então, vamos à primeira. A primeira questão diz assim, ó. A soma das soluções da equação x ao quadrado mais 4x menos 5 igual a zero. Então, a soma das raízes, tá? Então, a gente precisa pegar a primeira raiz e somar com a segunda raiz. Para isso, basta pegar o B, trocar o sinal dele e dividir pelo A. Então, vamos pegar aqui o B, que vale quanto? Vale 4. Quem é o A? O A vale 1. E vamos trocar o sinal do B e dividir pelo A. Então, a primeira raiz mais a segunda raiz é igual, trocando o sinal do B, vai ficar aqui, ó, trocando o sinal do 4, vai ficar menos 4, e dividido pelo A, que é 1, a gente vai encontrar menos 4. E menos 4, a gente observa aqui, ó, na letra B. Então, trocar o sinal do B e dividir pelo A, a gente descobre a soma das raízes, que é o que ele queria, a soma das soluções. Vamos a uma outra questão. Resolvendo-se a equação, aí tem uma equação aqui do segundo grau, ó, encontram-se duas raízes reais e diferentes. Qual é o produto delas? Então, o produto dessas raízes, vamos pensar na primeira vezes a segunda, é só pegar o C e dividir pelo A. Quem é o C? Aí a gente vai lá e procura o C. O C é menos 2. Quem é o A? O A, ele vale 2. Ó. Então, é só pegar o C e dividir pelo A. Vai ficar assim. x1 vezes x2 é igual o C, que é o menos 2, dividido pelo A, que vale 2. Então, o produto das raízes, x1 vezes x2, é igual a menos 1. E aí, vocês observam que é bem tranquilo, né? Aqui é a solução. E essa solução a gente encontra onde? Encontra aqui na C. Tá bem? Vamos a uma próxima questão. Então, assim, ó. As raízes da equação, aí aqui, ó, a gente tem uma equação e tem as raízes 5 e menos 1. A soma dos valores das constantes mn é igual a quanto? Observe que mn são constantes aqui na equação de segundo grau. A gente não sabe quem é m e não sabe quem é n. Ó. E ele quer saber qual é a soma. Ó. A soma dos valores de m com n. Ó. É isso que o problema está querendo. Ó. Só que a gente não tem nenhuma nem outra. Mas a gente tem as duas raízes. Ó. Então, o que a gente pode pensar? A gente pode pensar assim, bom, se eu tenho as duas raízes, eu posso pensar em somar as duas raízes. Porque se eu fizer essa soma, eu vou trocar o sinal do B e vou dividir pelo A. Aí vamos lá. A gente tem as duas raízes? A gente tem.
A primeira raiz é 5. A segunda raiz é menos 1. Ah, então eu tenho a soma. E agora quem é o B? Aí eu vou lá e procuro o B. Ó. Na equação segundo grau aqui, ó, quem é o B? O B é o M. Então o B é o M. Quem é o A? O A é 1. Ó. Então o A ele vale 1. Então se a gente trocar o sinal do B e dividir pelo A, a gente monta essa fração aqui. Ó. Então trocando o sinal do B, então vai ficar menos M, e dividido pelo A, que é 1, a gente vai ter isso aqui, ó. 5 mais menos 1 é 5 menos 1, igual a menos M por 1 menos M. Aqui vai dar 4, igual a menos M. Troca o sinal de todo mundo, a gente vai ter menos 4 e vai ter M. Então o valor de M está aqui, ó. Agora, como é que a gente vai achar o valor de N? Bom, vamos pensar no produto. O produto das raízes é C sobre A. C dividido por A. Ora, o produto das raízes, a primeira raiz eu tenho? Tenho, que é 5. Tenho a segunda raiz? Tenho. Ela é menos 1. O problema deu. Isso é igual a C. A gente tem C, vamos procurar aqui. O C ele vale quanto? Ah, o C vale N. Eu tenho A que vale 1. Então, vamos lá. C vale N e o A vale 1. Então, aqui eu tenho um produto, positivo e negativo vai dar negativo. 5 vezes 1 vai dar 5. N dividido por 1 é N. Pronto, achamos o valor de N. Ó. O problema está pedindo a soma dos dois. Ó. É isso aqui que ele está querendo. Então, vamos lá. A soma dos dois, M mais N é igual. M é menos 4, substituindo. E N é menos 5, mais menos 5. Ó. Então, a gente vai ter menos 4, mais menos é menos. E menos 4 menos 5 é menos 9. Então, essa é a soma dos dois valores ali, de M e N. Ó. Então, essa soma ela é igual a menos 9. Menos 9 está na letra A. Vamos a uma outra questão. Questão 4. Conhecendo-se a equação de segundo grau incompleta, aí tem aqui 2x ao quadrado menos 8 igual a 0. Vamos tirar ela aqui. 2x ao quadrado, ó, menos 8 é igual a 0. Ela é uma equação incompleta, do tipo AC, tem o A e tem o C, e tem sinais diferentes, então tem duas soluções, tá? Então vamos ver o que ele quer. Podemos afirmar que a soma das soluções dessa equação é igual a 0. Olha, para a gente somar as soluções, as raízes, a gente não precisa resolver, né? Se a gente quer somar a primeira raiz com a segunda raiz, é só a gente trocar o sinal do B e dividir pelo A. Então, somando aqui x1 com x2, é só trocar o sinal do B. Vamos lá, tirar o A, o B e o C. O A aqui vale 2, o B aqui vale 0, porque não tem o x, e o C vale menos 8. Ó. Então, eu preciso trocar o sinal do B. O B é 0. Se eu trocar o sinal do 0, vai ficar menos 0. Menos 0 é 0, do mesmo jeito, tá? E vou dividir pelo A, o A é 2. 0 dividido por 2 vai dar 0. Então, a soma das raízes é 0, a soma das soluções dessa equação é igual a 0. Então, como ele quer a verdade, ele quer afirmar, então ele quer a verdade, então a letra A está correta. Vamos ver por que as outras estão erradas, tá? O produto das soluções dessa equação é igual a 1. Bom, o produto das raízes, x1 vezes x2, basta a gente pegar o C e dividir pelo A. Então, a gente tem que x1 vezes x2 é igual. O C vale menos 8. Menos 8 dividido pelo A, que vale 2. Se a gente dividir isso aqui, vai dar menos 4. E menos 4 não é o número 1. Então, a B está errada, tá? Então, a B é falsa. C, por que a C está errada? A divisão entre as raízes dessa equação é 1. Bom, se a gente dividir as raízes, não tem uma formulazinha para dividir raízes, tá? Nesse caso aqui, a gente precisaria descobrir as raízes. Então, olha só, eu não tenho as raízes, mas eu queria dividir. Então, a gente pode pensar assim, 2x ao quadrado menos 8 é igual a 0. Vamos encontrar as raízes, vamos passar o 8 para o outro lado. 2x ao quadrado é igual a 8. Vamos dividir todo mundo pelo número 2. Dividindo pelo número 2,
a gente vai ter x ao quadrado é igual a 4. Passando esse expoente 2 para o outro lado, a gente vai ter mais ou menos raiz de 4. E a gente vai ter mais ou menos, raiz de 4 é 2. Então, uma raiz é positiva, é positiva ou outra é negativa. Então, a raiz é menos 2 e a outra é 2. Aí ele está falando assim, a divisão entre as raízes dessa equação é 1. Ora, se eu dividir, ele não falou a ordem para dividir. Então, vou pegar menos 2 e dividir por 2. O resultado disso é menos 1. E ele está falando que o resultado é 1. Então, é falso porque deu menos 1, tá? D. Por que a D está errada? Essa equação não possui soluções reais. Ela possui duas soluções aqui, tá? Então, está errada por isso. Ela possui, então aqui é falso. Existe uma única solução para essa equação? Não, a gente percebe que as duas soluções, existem duas soluções distintas, tá bom? Então, esse aqui também é falso. Então, só para provar para vocês, numa prova, vocês não precisariam fazer tudo isso, é só para entenderem, tá? Então, vamos a uma outra questão, vamos à questão de número 5, que diz assim, ó, sendo S a soma das raízes, P o produto das raízes, da equação 2x ao quadrado menos 5x menos 7 mais 0, podemos afirmar que, aí ele coloca aqui ó, várias alternativas, comparando, ó, soma menos produto, soma mais produto, soma vezes produto, divisão da soma pelo produto, e comparando soma e produto. Então vamos descobrir quem é a soma. A gente sabe que a soma é x1 mais x2, e a gente sabe que isso é, troca o sinal do B e divide pelo A. Vamos lá, o A é quem? O A lá é 2, o B vale menos 5, e o C, ele vale menos 7, tá? Se a gente trocar o sinal do B, então a gente vai ter 5, e se a gente dividir pelo A, a gente vai ter 2. Essa é a soma, e a gente vai deixar desse jeitinho mesmo, porque é uma fração irredutível, tá? Vamos pensar agora no produto. O produto é x1 vezes x2, e isso é igual, é só pensar no C dividido pelo A. Quem é o C? O C é menos 7. Quem é o A? O A é 2. Então, esse é o produto. Agora, ele vai comparar, ó. Então, a gente vai ter que testar todos eles até encontrar a solução, tá? Então, vamos lá. Na letra A, ele fala que a soma, tirando o produto, é igual a 6. Vamos ver. A soma é 5 sobre 2. Tirando o produto, tirando menos 7 sobre 2. Ele disse que esse resultado tem que dar 6. Então, aqui é 5 sobre 2, menos menos vai dar mais, 7 sobre 2. Ele disse que isso dá 6. É o mesmo denominador, então vamos somar os numeradores. 5 mais 7 dividido por 2 é igual a 6. 5 mais 7 é 12, e 12 por 2 é igual a 6, que é uma verdade. Então a letra A está correta, vamos marcar a letra A. Bom, se você quiser verificar todas as outras, tudo bem, na prova não precisa, tá? Se fez tudo certinho, terminou agora. Mas se na prova você quiser testar todas, você pode resolver lá por que a B não está certa. Então vamos ver aqui, ó, por que não está certo. Ele está falando que a soma mais o produto tem que dar 2. Quem é a soma? A soma é 5 sobre 2. Agora vamos somar o produto, que é menos 7 sobre 2. Ele disse que isso dá 2. Aqui a gente tem 5 sobre 2, mais menos é menos. 7 sobre 2, ele disse que dá 2. Mesmo denominador, 2 embaixo, 5 menos 7 em cima. 5 menos 7 dá menos 2. Menos 2 dividido por 2. Menos 2 dividido por 2 dá menos 1. E menos 1 é igual a 2. Isso aqui é falso. Então, não é a letra B. Vamos verificar por que a C está errada. Ele disse que a soma vezes o produto tem que dar o número 4. Então, vamos lá. Quem é a soma? 5 sobre 2. Tá? Quem é o produto? Menos 7 sobre 2. Ele está falando que isso é 4. A gente percebe que aqui é um número positivo e aqui é um número negativo. O produto desses dois vai dar um número negativo. E isso nunca vai ser o número 4 positivo. Então, essa é falsa, porque do lado esquerdo a gente percebe que está dando um número negativo e do lado direito é um número positivo. Ele diz que se a gente dividir a soma pelo produto, o resultado disso é um número 1. Observem
que se a gente substituir a soma por 5 sobre 2 e colocar embaixo o produto, que é menos 7 sobre 2, ele disse que esse resultado é 1. Isso aqui é falso, por quê? Porque aqui eu tenho um número positivo, aqui eu tenho um número negativo, e positivo dividido por negativo é negativo, então o resultado dessa divisão aqui, obrigatoriamente, mesmo que a gente não faça, é um número negativo, e aqui é negativo e do lado de lá é positivo. Então não tem como um número negativo ser igual a um número positivo. Então a D também é falsa, tá? Na prova não precisamos fazer isso, desde que a gente tenha feito certa a letra A, tá? Ele disse que a soma na E é menor do que o produto. A soma é 5 sobre 2, o produto é menos 7 sobre 2. Observe que há um probleminha aqui, porque esse número é positivo e do outro lado é negativo. E como é que pode um negativo ser maior que um positivo? Não tem como, isso aqui é falso. Então a resposta é a, como a gente viu, na prova não precisa fazer tudo isso, tá bom? Vamos a uma outra questão. O produto das raízes da equação abaixo é quanto? Então o produto das raízes dessa equação é quanto? Bom, vamos desenvolver, né? A gente tem aqui 2x menos 5, que está multiplicando x menos 2, isso é igual a menos, abre um parênteses, x mais 2, que está multiplicando 1 menos x, menos 4. Bom, vamos desenvolver aqui, tem um negativo, tá? Então vamos lá, vai ficar aqui 2x vezes x, vai dar 2x ao quadrado, 2x vezes menos 2 vai dar menos 4x, menos 5 vezes x, menos 5x, menos menos vai dar mais, 5 vezes 2 vai dar 10. Vamos deixar esse negativo aqui. X vezes 1 vai dar x, x vezes menos x vai dar menos x ao quadrado, 2 vezes 1 vai dar 2, e 2 vezes menos x dá menos 2x, menos 4. Tá? Aqui vamos repetir 2x ao quadrado, vamos juntar esses dois, vai dar menos 9x, mais 10, isso é igual, negativo, vamos dar uma arrumada aqui, menos x ao quadrado na frente, x menos 2x vai dar menos x, mais 2, fecha parênteses, menos 4. Esse negativo troca o sinal de todo mundo lá dentro, então aqui eu vou ter 2x ao quadrado, menos 9x, mais 10 é igual, menos vai dar mais x ao quadrado, menos vai dar mais x, menos mais vai dar menos 2, menos 4. Agora vamos dar uma arrumadinha aqui e passar tudo para o lado esquerdo. 2x ao quadrado, menos 9x, mais 10 é igual x ao quadrado, mais x, aqui vai dar menos 6. Passando para o outro lado, então a gente vai ter 2x ao quadrado, tira x ao quadrado, menos 9x, tira x, mais 10, mais 6. É igual a zero. Então passei para lá, e aí fui trocando o sinal, né? Esse mais ficou menos, esse mais ficou menos, e esse menos ficou mais, tá bem? Agora vamos juntar isso aqui. Juntando esses dois aqui, a gente vai ter x ao quadrado. Juntando esses dois aqui, a gente vai ter menos 10x. Juntando esses dois aqui, temos 16. Isso é igual a zero. O que ele quer? Ele quer o produto das raízes. Bom, a gente sabe que o produto das raízes é igual ao C dividido pelo A. Então, vamos lá. Quem é o C aqui? O C é o 16. Quem é o A? O A é 1. Então, o produto das raízes, x1 vezes x2, é igual a C, que é 16 dividido por 1. x1 vezes x2 é igual a 16. Observe que o 16, ele está lá na letrinha A. Tá bem? Essa aqui deu um pouquinho mais de trabalho porque a gente teve que desenvolver, mas a ideia no final é a mesma. Vamos lá. 7ª questão. Se a soma e o produto das raízes da equação, aí tem uma equação aqui, ó, 2x ao quadrado, aí a gente tem menos m mais n, está multiplicando x, mais m menos n, isso é igual a zero. E ele diz que a soma e o produto das raízes dessa equação são
respectivamente, nessa ordem, 3 raiz de 3 e 6. Então, se a soma é 3 raiz de 3, ele está falando que é, tá? 3 raiz de 3, e ele está falando que o produto é 6, porque é respectivamente, nessa ordem. Então, o produto é 6. Então, quanto é que vale M? A dúvida dele é qual o valor de M? Então, vamos lá. A soma das raízes, como é que a gente encontra a soma das raízes? Vamos ver. A gente calcula a soma das raízes, pegando o coeficiente B e trocando o sinal dele, dividindo pelo A, tá? Como ele já deu a soma, então a soma dessas raízes, o valor é 3 raiz de 3. Ele já deu o valor. Então a gente tem aqui 3 raiz de 3 é igual. Trocar o sinal do B. Vamos lá buscar o B. Então lá, quem é o A? O A aqui é 2. Tá aqui o 2. Quem é o B? Esconde o X, o B é o que está na frente dele, tá? Então o B é menos M mais N, tá? Quem é o C? O C não tem X, então é M menos N. Então aqui, ó, quem é o B? O B é menos M mais N. Quando fala para trocar o sinal, é para trocar esse sinal aqui, ó. Então vai vir para cá M mais N. Trocar o sinal do B, trocar o sinal do B, tá? Dividir pelo A, dividir por 2. Então observem aqui que esse 2 vai passar para o outro lado multiplicando, vai ficar 2 vezes 3, 6. 6 raiz de 3 é igual a M mais N. Então a gente tem uma equação com duas letras, não dá para resolver, e ele quer o valor do M, ó. Ele quer o valor do M. Aqui a gente tem M mais N, mas vamos lá. Ele falou do produto também, ó. Então como é que a gente calcula o produto? Olha, o produto das raízes é igual ao C dividido pelo A. Mas ele já deu o produto que é 6. Então a gente vai colocar aqui 6 igual. E agora a gente vai pegar o C e dividir pelo A. Quem é o C? O C, ó, é M menos N. Então a gente vai pegar M menos N e vai dividir pelo A. Quem é o A? O A é 2. Passando esse 2 para o outro lado, a gente vai ter 6 vezes 2, que vai dar 12. Isso é igual a M menos N. Observe que a gente não tem como resolver essa equação, porque tem duas letras. Para resolver uma equação com duas letras, eu preciso de outra equação com essas duas letras. Eu tenho aqui na parte de cima. Então a gente vai montar um sistema. Vai ficar assim, ó. O sistema com M mais N é igual a 6 raiz de 3. E M menos N é igual a 12. Então é um sisteminha, tem que resolver um sistema. Ele quer saber o valor de M. Observa que esse sistema é um sistema soma-diferença. Todo sistema soma-diferença, a gente pode somar o lado esquerdo e somar o lado direito. Vai ficar assim, ó. M mais M vai dar 2M. N menos N vai dar 0. Isso é igual a 6 raiz de 3 mais 12. Ora, vamos dividir todo mundo aqui pelo número 2. Aqui, aqui e aqui. É uma equação, então eu posso dividir todo mundo pelo número 2. A gente vai ter aqui 2 dividido por 2 vai dar 1M, vai dar M. 6 por 2 vai dar 3, 3 raiz de 3. 12 por 2 vai dar 6. Observa que a gente descobriu aqui o valor de M. E ele está procurando o valor de M. Agora, a gente vai lá nas alternativas, né, e não encontra. Está tudo em evidência. Ó. Então, vamos lá, vamos dar uma arrumada. O M é igual. Colocando o 3 na evidência, porque o 3 tem aqui e tem no 6. Então, eu vou tirar esse 3, vai ficar a raiz de 3. E do 6, eu também vou tirar o 3. 6 é 2 vezes 3, eu vou tirar o 3. Vai me sobrar 2. Então, eu tenho que procurar essa solução. 3, que multiplica raiz de 3 mais 2. Então, 3 que multiplica raiz de 3 mais 2. Está aqui, ó, na letrinha C, ó. Só que está em outra ordem. Tá 2 mais raiz de 3, mas é a mesma coisa, tá bom? Então, vamos a uma outra questão. Dada a equação de segundo grau,
Aí tá aqui, nossa equação um pouquinho grande, tá? Então ela teria aqui, ó, m menos 1, que multiplica x ao quadrado, ó, mais m mais 1, que multiplica x, menos, abre parênteses, 2m menos 3, que é igual a 0. Então vamos lá. Observa que o a aqui, ó, a gente tem que esquecer o x ao quadrado. O a é m menos 1. O b aqui, ó, tem que esquecer o x, é m mais 1. E o c é o que não tem x, que é tudo isso aqui com negativo, hein? Menos 2m menos 3. Bom, o que ele vai querer? Vamos ver. Tudo isso está na variável x, que é a variável da equação, tá? O valor de m para que a soma das raízes seja 2, ó. O valor de m para que a soma das raízes seja 2. Eu não conheço as raízes, mas eu sei que a soma delas é 2. Mas eu sei também que a soma das raízes, ó, é igual a troca o sinal do b e divide pelo a. Então, eu tenho a soma das raízes que já é 2. Eu tenho que isso aqui, ó, é 2. E aqui eu tenho que trocar o sinal do b. Eu vou lá e procuro o b. m mais 1, ó. b, m mais 1. Para eu trocar o sinal daquele ali, eu tenho que abrir um parênteses aqui, ó, trocando o sinal de todo ele, ó. Troquei o sinal do b. E vou dividir pelo a. O a é m menos 1, ó. m menos 1. Como ele quer saber o valor do m, ó, em algum lugar aqui, ó, calcule m, ó. Então agora a gente vai resolver isso aqui, ó. Esse m menos 1 multiplica o 2. Então vai ficar 2 vezes m menos 1 é igual a menos m mais 1. Podemos trocar o sinal aqui e podemos multiplicar aqui. Aqui vai ficar 2m menos 2 é igual, troca o sinal, fica menos m, fica menos 1. Passo o m para o lado de cá, vai ficar mais m. Passo o 2 para o lado de lá, vai ficar mais 2. 2m mais m vai dar 3m. E isso vai ser igual a menos 1 mais 2 vai dar 1. E aqui vai dar m é igual a 1 dividido por 3. 1 dividido por 3, a gente encontra aqui, não tem a solução. Tem 1, tem 2, tem 3 e tem 1 sobre 4. Então, para a soma das raízes, né, dá igual a 2, a gente precisa ter o m como sendo 1/3, tá, pessoal? Então, tá sem alternativa aqui. Falta alternativa. Deveria ter um AE aqui com 1/3, tá bem? A gente teria que marcar ela, tá joia? Então, faltou aí a alternativa, tá? Alternativa 1/3. Vamos lá, 9. A equação ax ao quadrado mais bx mais c, isso é igual a 0, possui duas raízes reais. Possui, tá? Podemos afirmar que a soma delas é quanto? Ó, todos aqui tem a soma delas. Bom, questão bem simples. A gente vai somar as duas raízes. E isso tem que ser igual a trocar o sinal do b, esse b aqui, ó, e dividir pelo a. Tá? Então é menos b sobre a. Então a gente vai marcar a alternativa aqui, ó. Menos b sobre a, letra E. Tá, pessoal? Agora deixa eu passar uma dica para vocês. Vamos imaginar que na prova isso aqui viesse assim, ó, cx ao quadrado mais ax mais b igual a 0. Qual é a soma das raízes aqui, ó? Olha só. A gente sabe que a soma das raízes é menos b, troca o sinal do b e divide pelo a, tá bem? Só que nessa equação aqui, ó, quem é o a? O a é c, ó. Quem é o b? O B é A. Quem é o C? O C é B. Então, esse é um cuidado que vocês têm que ter numa prova. Porque aqui ele deu na ordem que a gente está acostumado. A, B e C. E a gente tem que pegar o coeficiente B dividido pelo A. Mas o coeficiente B é quem está na frente do X. E tem que trocar o sinal dele. E quem está na frente do X aqui é o A. Se a gente fosse achar a soma aqui, ia ficar assim, ó. Isso é um cuidado que vocês têm que ter em prova, tá? Então, vocês teriam que fazer assim, ó. Troca o sinal do B. Quem é o B?
O B é A. Então, troca o sinal do A. Quem é o A? No caso aqui, é quem está na frente do x ao quadrado. O A é C. Então, aqui a gente tem que colocar C. Então, essa seria a soma das raízes nessa equação aqui, porque foram alteradas as posições das letrinhas A, B e C. Tá joia? Então, tem que ficar atento a isso. Mas vamos à última questão. E na última questão a gente tem aqui, ó. Sendo M e N as raízes da equação, olha só, M e N são as raízes da equação. X ao quadrado menos x menos 5 igual a zero. Qual é o valor disso aqui, ó? Então, vamos lá. Eu tenho uma equação segundo grau, completa, aonde a gente tem aqui o A, o B e o C. O A é 1, o B é menos 1 e o C é menos 5. E agora ele quer saber quem é M dividido por N mais N dividido por M. Pessoal, vamos somar isso aqui. Como? Multiplicando o cruzado e multiplicando embaixo, tá? Então vai ficar assim, ó. M vezes M, M ao quadrado. N vezes N, N ao quadrado. Sinal do meio é mais, continua mais. M vezes N, embaixo. M vezes N. Coloca na ordem, tá? M vezes N. Então, a soma disso daqui é isso daqui. Observem que apareceu aqui, ó, M ao quadrado mais N ao quadrado. E apareceu na parte de baixo M vezes N. M vezes N é o produto das raízes, tá? Porque M e N são as raízes. Então, M vezes N é o produto. Como é que a gente faz o produto das raízes? X1 vezes X2. É só pegar o C e dividir pelo A. Então, a gente vai pegar aqui, ó, X1 vezes X2. Vai pegar o C, que é menos 5. E vai dividir pelo A, que é 1. Então, o produto das raízes é igual a menos 5, tá? Então, o número que vai embaixo é menos 5. Como as raízes são M e N, então a gente pode trocar aqui por M e N é igual a menos 5, tá bom? Esse é o produto das raízes. Então, na parte de baixo está tudo bem. Agora, como é que a gente vai resolver a parte de cima? Bom, para resolver a parte de cima, a gente precisa entender o seguinte. Vamos relembrar um produto notável. A gente sabe que M mais N, quando a gente eleva ao quadrado, ele dá quadrado do primeiro mais quadrado do segundo, mais o produto dessas três coisas aí, 2M e N. Observa que apareceu aqui, ó, o M ao quadrado mais o N ao quadrado, ó lá, tá? Então, olha só. Observa que essa parte de cima aqui, está faltando isso daqui para voltar a ser isso. Então, observa que essa parte de cima, que é essa, está faltando isso aqui. Se eu colocar isso daqui, isso aqui volta para isso aqui. Aí você fala, mas posso colocar? Pode. Olha só o que a gente vai fazer. Vamos pegar isso aqui, ó. M ao quadrado mais N ao quadrado. Ó. Vamos somar o que está faltando. Se eu somar isso daqui, vou voltar a ter isso, que é isso. Só que eu não posso somar isso sem tirar. Então, eu vou tirar. Então, observa que eu criei aqui, ó, uma situação favorável para a gente. Eu estou pegando só a parte de cima aqui, tá? Que é essa daqui. E vou tirar isso daqui, ó. Quando eu tirar isso daqui, isso desaparece e eu volto a ter só o que está lá em cima. Só que essa parte aqui vai ficar M mais N ao quadrado. E eu vou tirar 2MN. Observe então que essa parte de cima vermelha, eu posso escrever ela assim, ó, e vai ficar tudo certinho. Então vamos lá. Então eu tenho aqui, ó, M ao quadrado mais N ao quadrado sobre M vezes N. Tá? Eu peguei tudo isso e pus para cá. Agora eu vou escrever assim, ó. Essa parte de cima, eu posso escrever ela assim, ó. M mais N ao quadrado menos 2 vezes MN. E na parte de baixo, MN. Pessoal, MN é o produto das raízes. O produto das raízes, a gente já achou aqui menos 5. Ó. MN
é menos 5. E m mais n é o quê? M mais n é a soma das raízes. E como é que a gente vai achar a soma das raízes? Vamos ver aqui. Ó. Vamos só copiar aqui. Tirar daqui. Ctrl X. Ctrl V. Vou empurrar para cá. Só um pouquinho. Passar uma linhazinha aqui. x1 mais x2 é igual, troca o sinal do B e divide pelo A. x1 mais x2, que é a soma das raízes, troca o sinal do B. O B aqui é menos 1, trocando o sinal dele vai ficar 1. Dividindo pelo A também vai dar 1. Então a soma das raízes é 1. Mas as raízes são m e n. Então posso escrever isso aqui como m mais n é igual a 1. Bom, agora observem bem o que eu vou marcar aqui. Ó. Isso daqui é o produto e isso daqui é a soma. Olha só. Então eu vou pegar isso, m vezes n. Ó. Opa, deixa eu trocar aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. M vezes n é igual a menos 5. E m mais n é igual a 1. Então vai ficar lá em cima. 1 ao quadrado menos 2 vezes m vezes n é menos 5. Aqui vai ficar menos 5. Sobre m vezes n, que é menos 5. Isso aqui vai dar 1 ao quadrado, que é 1. Menos menos vai dar mais. 2 vezes 5 vai dar 10. Sobre menos 5. Observa aqui que a gente vai ter 11 sobre menos 5. Negativo, positivo, continua negativo. 11 sobre 5. Então a gente tem que procurar essa solução. Menos 11 sobre 5. E menos 11 sobre 5 não é a letra A, não é a B. Tá aqui, ó, menos 11 quintos. Letra C. Então é isso, pessoal. Os problemas que envolvem soma e produto das raízes, a gente tem que trabalhar muito bem essa ideia de menos B sobre A, que é trocar o sinal do B e dividir pelo A, e C sobre A, que é o produto das raízes, tá bom? Então ficamos por aqui, até uma próxima. Tchauzinho.